a melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Sejam bem-vindos, queridos, a mais uma Escola Bíblica Dominical. Temos orado ao Senhor, pedindo que Ele abrevie esses dias maus, para que possamos estar juntos novamente. Estamos estudando aspectos gerais do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi entregue pelo Senhor Jesus a João, o último dos apóstolos. Já velhinho, com cerca de 96 anos, o apóstolo estava preso ali na ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão. E o livro, assim, a gente percebe que tem alguns objetivos. Por exemplo, corrigir os erros doutrinários da igreja do primeiro século e, consequentemente, das igrejas em todas as gerações, inclusive da nossa. Já vimos que o número 7, as 7 igrejas, representam totalidade, completude. Então, se refere, na verdade, não só às 7 igrejas da Ásia Menor, como todas as igrejas em todas as gerações. Também o objetivo do livro é consolar a igreja do primeiro século. A igreja sofria perseguições acirradas, cruéis perseguições do Império Romano e também dos judeus. Apocalipse foi uma carta de amor de Deus à raça humana. A gente lembra assim que por diversas vezes o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele repete isso no sentido de que as pessoas possam acordar para as verdades de Deus. A história acontece sempre em 2 dimensões, queridos. Nada acontece na Terra, unicamente na Terra. Não, ela acontece na dimensão física, que é aqui na Terra, mas, paralelo a isso, ela acontece também numa dimensão metafísica, que é justamente nos céus. Então, sempre a gente vai ver a história como Deus a escreve, desde a criação de todas as coisas, a redenção e a consumação nessas 2 dimensões, aqui na Terra e nos céus também. Vamos ler Apocalipse no capítulo 4, de 8 a 11. Prestemos bem atenção, queridos. Pegue a sua Bíblia. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu. João, ele foi chamado por Jesus ao céu. Então, o céu, assim, uma realidade totalmente diferente de tudo o que João contemplou. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, ou seja, João não foi em corpo e espírito. Apenas o espírito dele foi chamado aos céus. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que está sentado, se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Vejam que ele fala assim, é semelhante no aspecto, então, porque é uma realidade totalmente diferente da nossa. João não encontra aqui na Terra paralelos para descrever a realidade dos céus. Então ele sempre fala assim, parecido com, era como se fosse. Então ele diz, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. Esses 24 tronos são representações das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. No capítulo 4 do Apocalipse, nós vemos Deus sendo exaltado, glorificado, como Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Deus é glorificado em seu mais excelente atributo, que é a santidade. Então,
Assentados nele, né, os 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, e os 4 seres viventes não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Sendo o Senhor santo, 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 e com a queda do homem, então essa convivência, com a queda o homem foi atingido em todas as suas dimensões, as suas faculdades. Então ficou impossível, queridos, a convivência de um Deus santo, santo, santo com o homem pecador. Mesmo porque o Senhor já tinha declarado para Adão que a punição pela queda seria a morte eterna. Então, por quê? Porque o homem foi atingido em todas as dimensões. Na dimensão espiritual, a gente pode perceber que o homem natural, o homem sem Deus, ele foge realmente de Deus. Como Adão fez no Éden, assim o ser humano natural, ele não gosta de ouvir. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, então, os homens sentiriam como que coceira dos ouvidos ao escutar a palavra de Deus. Você pode tratar de qualquer outro assunto, as pessoas participam, mas quando você entra nesse assunto, né, falar sobre a vida eterna, morte eterna, e aí as pessoas realmente vão fugindo uma a uma, é impressionante. No aspecto moral, o homem sem Deus, ele é inclinado continuamente à prática do pecado, ele já peca naturalmente, dando, claro, acesso, dando livre curso à sua própria natureza, a natureza adâmica. O homem, também no aspecto emocional, houve a queda nesse aspecto, né? O homem foi atingido emocionalmente, então o homem experimenta agora estados emocionais que ele não conhecia antes da queda, como tristeza, vazio, depressão, inquietações, ansiedades. E a gente pode ver o retrato disso de uma forma bem latente nos dias que a gente está vivendo, nós estamos vivendo, dias de pandemia. As pessoas estão enclausuradas nas suas casas, convivendo consigo mesmo e com o outro, de forma contínua muitas vezes. E a gente vê que até o índice de violência tem subido assustadoramente, segundo, né, a ministra Damares. Então a gente vê que no aspecto físico também, a gente adoece e morre também. Então é triste ver a situação do homem pós-queda em todas as áreas da sua vida. Entretanto, nós vimos aí uma figura, né, de um cego guiando outro cego. Realmente nós não temos condições, né? Foi preciso vir, o Espírito Santo de Deus vir nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós pudéssemos abrir o coração. Como o Espírito abriu o coração de Lídia, lembram? Ela pôde então ver Jesus. E nessa época de pandemia, queridos, que nós estamos vivendo, nós precisamos, aí vem até uma pergunta, né? Será que nós estamos entendendo a mensagem de Deus para a nossa geração? E para a nossa geração ficar muito genérico, e para nós individualmente, eu tenho aprendido com essa dura lição, a mensagem que o Senhor Deus está passando para a nossa geração e para nós, para os crentes em particular. A gente não pode perder essa oportunidade, queridos. Durante toda a história da raça humana, Deus foi tolerante, extremamente tolerante. Logo após a queda, ele providencia, na verdade, o Senhor providenciou a salvação, a redenção humana lá nos tempos eternos. Então nós vimos assim que
A tolerância de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos em definitivo. A gente vê que o homem caiu, depois disso o homem veio descendo degrau, ladeira abaixo, aconteceu o dilúvio, Sodoma e Gomorra também, as murmurações dos hebreus, a idolatria desse povo, a incredulidade deles no deserto por 40 anos, a paciência de Deus continuamente sobre a vida deles. É claro que havia, lógico que o Senhor, ele repreendia, porque ele repreende a quem ama, mas os israelitas realmente, eles só foram curados da idolatria no cativeiro babilônico. Mas antes disso, realmente, reiteradas vezes, aconteciam murmurações, idolatria do povo de Deus. Nós vimos aí a divisão dos reinos, Israel e Judá. Nós vimos os sucessivos cativeiros de Israel e a paciência, a tolerância de Deus. É como um elástico que estica mais. Né? Nós vimos assim sendo cativos da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma. Vemos o Senhor enviar para esse homem caído os profetas do Antigo Testamento. E por fim, né, ele envia o seu próprio Filho amado, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, ele chora e ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e tu não quiseste. O Senhor enviou cada profeta, cada apóstolo, cada cativeiro. Era uma oportunidade que o Senhor estava dando ao povo de Israel. E agora, a cada crente do primeiro século, com as cartas, né, com o próprio livro do Apocalipse como um todo, e até hoje, para a igreja, nós da igreja, temos recebido continuamente, né, através da pregação da palavra, da proclamação da sã doutrina, nós temos recebido a mensagem de Deus para este mundo, a igreja. Queridos, só que essa tolerância ela vai findar, nós sabemos disso. Um dia a porta vai ser fechada, como foi fechada a porta da Arca de Noé. Nós vemos assim em Apocalipse 14, de 6 a 7, uma mensagem final de salvação e juízo para as nações. Por enquanto, a igreja está atuando na terra como sacerdócio universal dos santos. A igreja ela tem esse papel de comunicar as verdades de Deus a uma geração corrompida e pervertida. Se nós não estamos fazendo isso, então nós perdemos o objetivo em ser igreja completamente, porque nós nascemos, crescemos, enfim, o Senhor nos deu a salvação. Qual é a finalidade principal do homem nessa terra? É glorificar a Deus. Então, em João, nós vimos assim, em Apocalipse, vemos João escrevendo como que uma última oportunidade nesse momento da história. Vi outro anjo voando pelo céu, pelo meio do céu, desculpem, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Vemos aí o próprio anjo, um dos anjos, depois dele vem vários em série, né? Proclamando que ainda dá tempo, ainda dá tempo. A gente vê a nossa geração, especialmente a geração que a gente está vivendo, queridos, porque o pecado sempre existiu, é verdade, mas existia a questão da moral. A moral, o moralismo, né, segurava um pouco os pecados. O pecado sempre existiu, mas havia um certo controle. Mas na nossa geração, a porteira foi aberta
E o que nós temos contemplado e visto na nossa própria geração é assustador. Nós não podemos nos acostumar com as coisas que estão acontecendo, né? A depravação humana, a imoralidade, a afronta diária contra a santidade de Deus. Então, a mensagem da igreja precisa ser a proclamação do Evangelho. Joel diz que a colheita está madura. Nós vemos isso, né, essa confirmação aqui em João, no Apocalipse 14, de 6 a 7. Vemos que está escrito aqui lá em Joel, no capítulo 3, versos de 13 a 16. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Nós vemos isso acontecendo quando na abertura dos selos, depois, ao tocar das 7 trombetas, nós vemos isso acontecendo antecedendo a vinda do Senhor. O sol e a lua se escurecem. Joel, lá, séculos e séculos antes do primeiro século, né, da era cristã, claro, ele já estava prevendo, um grande profeta Joel. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir em Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, a foice é um instrumento, queridos, de colheita. Nós vemos assim sinais do final de todas as coisas. Vemos sinais notórios como o transbordar a iniquidade no mundo. Nós temos presenciado isso em todos os aspectos. A apostasia, a gente vê pessoas apostatando da fé. A pregação do Evangelho a todas as nações, também vemos isso. O Evangelho, o apóstolo Paulo falou assim, que ele estava preso, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus nunca está presa. O Evangelho, ele vai prosperar, ele vai atingir o seu objetivo. O Evangelho, ele só não vai dar certo, ele só não cumprirá o seu objetivo se ele não for proclamado. E a igreja, nós somos responsáveis pela proclamação. E, finalmente, um sinal, né, do final de todas as coisas e da vinda do Senhor Jesus é que precisa surgir antes o homem da iniquidade, o anticristo, o filho da perdição. Lembremos sempre, queridos, que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então o apóstolo Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá, observe, a apostasia. A apostasia. E então você pode dizer, mas sim, sempre aconteceu apostasia em todas as gerações. Só que o apóstolo aqui se refere a apostasia. Então, essa é a maior apostasia. Será revelado que o homem do pecado, filho da perdição, o homem da iniquidade, que é justamente o anticristo, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda.
então será revelado o perverso. Nós vivemos numa situação bem propícia ao aparecimento do anticristo. Queridos, o anticristo virá quando a terra estiver em caos. Ele será uma figura que será o Salvador. Ele imitará o Senhor Jesus. Há uma imitação, né, do dragão de Deus, do anticristo imitando o Senhor Jesus. Ele vai querer ser adorado como Deus. Nos 3 anos e meio, primeiro nos 3 anos e meio do início, né, da grande tribulação, ele será bonzinho, como que um cordeiro, mas depois ele vai revelar de fato quem ele é. Então, nós estamos assistindo isso, né? O mundo em caos. E a tendência, eu não sou alarmista e nem fatalista, nós precisamos ser bíblicos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis mesmo. Não há, assim, não há esperança. Não vejo as Escrituras anunciando que nos últimos dias o mundo procuraria Deus, os homens correriam atrás do Senhor. Infelizmente não, queridos. Nós temos até orado por isso, e deve ser essa a nossa oração, que o Senhor tenha misericórdia da igreja dele, dos crentes em toda a face da terra que estão dormindo, estão como que num sono profundo, encantados com as coisas desta vida. E que o Senhor promova, junto com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, um avivamento para que essas pessoas retornem. Essa tem sido a nossa oração. A queda do crente, queridos, ela não acontece de um dia para outro. Você acorda um belo dia e você acorda já apostatando da fé ou totalmente encharcado no pecado. Não. A queda do crente, ela acontece progressivamente, dia após dia. Vamos nos situar no estudo do livro do Apocalipse. Nós já vimos a seção 1, já vimos do capítulo 1 ao 3, a visão do Senhor Jesus glorificado no meio das igrejas e as 7 cartas. Foi semana passada que fizemos aquele resumão. Hoje já entramos na seção 2, no capítulo 4, e eu resolvi, a partir de agora, queridos, vocês já devem ter percebido, acrescentar algumas aplicações práticas na medida que a gente vai avançando no livro. Pois a gente não pode, né, ignorar de forma alguma o cenário tão difícil que a gente está vivendo, de pandemia, de morte, de luto, de muita dor, muito sofrimento. E com consequências, já acontecendo consequências severas, né, como o desemprego, a fome, não é isso? A instabilidade política e mundial. Então a gente vai tentar relacionar os eventos do livro do Apocalipse ao atual cenário que a gente vive no momento. No capítulo 4, que nós já lemos, João vê um trono e descreve aquele que está sentado no trono. Aqui a ênfase é a majestade e a santidade de Deus. Já no capítulo 5, que nós vamos entrar agora, João vê o Cordeiro tomando da mão direita de Deus um livro e sendo glorificado e adorado pelos entes celestiais. Então, que livro é esse? Que livro é esse que somente o Cordeiro de Deus, somente o Filho de Deus que foi morto, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora está sendo coroado, só ele pode tomar este livro selado, 7 selos. Que livro é esse? Vamos ler. Nós precisamos ler a palavra de Deus mesmo, queridos. Então nós vamos ler hoje bastante porções grandes da palavra de Deus, do livro do Apocalipse, no capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Então esse livro, você não imagine, por favor, um livro como nós conhecemos os livros de hoje, né? Mas era um pergaminho todo selado, né? E todos olham para esse livro. Que livro é esse? Né?
Então, esse livro, queridos, ele na verdade representa todos os decretos de Deus para o mundo, desde a primeira vinda até o final de todas as coisas. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Venceu ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus esmaga a cabeça da serpente. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Vamos imaginar essa cena. É inimaginável, mas vamos tentar imaginar o que João viu. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número, veja bem, cujo número era de milhões e de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder. Ele estava recebendo o livro, só ele foi digno de receber o livro, que são os decretos de Deus, desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda e a consumação dos séculos. Vamos ver o que tem nesse livro. De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor para sempre. Então, o capítulo 5, queridos, ele abre o nosso entendimento para a compreensão do capítulo 6, que é justamente a abertura dos selos, né? Então, o que acontece no capítulo 5 do Apocalipse? No capítulo 5, queridos, acontece a glorificação, o reconhecimento, a adoração por parte dos entes celestiais e diante do trono de Deus, quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na sua ascensão, quando ele chega aos céus, ele, lembrem que João chorava muito porque ninguém foi digno de abrir o livro, ou seja, os decretos de Deus, desde a primeira até a segunda, até o final das coisas, a consumação dos séculos. Ninguém tinha sido encontrado digno de abrir esse livro. Esse livro é muito importante, que seria o abrir da história, de se envolver de toda a história até a consumação. O Cordeiro de Deus chega ali, então, e nós vemos que ele apanha o livro, ele recebe o livro de Deus Pai. Ele recebe esse livro, no momento que ele recebe o livro, ali é autenticado, ele é reconhecido, né, publicamente diante das hostes celestiais, dos entes celestiais, de que ele triunfou na cruz. Por isso ele é coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele derrotou ali na cruz do Calvário Satanás, ele esmagou a cabeça da serpente. Então Satanás, ele não tem mais autoridade de nos acusar diante de Deus, coisa que ele fazia até então. Vocês lembram que depois disso,
ele é expulso do céu, ele desce. O Senhor Jesus sobe e ele desce. Ele vai descer, ele vai ser expulso. Lá no capítulo 12, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver com mais detalhes isso. Mas esse capítulo 5, ele é muito importante para entender o que vai acontecer na abertura dos selos. Veja bem o que acontece aqui, quando Jesus Cristo triunfa dos principados e potestades na cruz do Calvário. Em Colossenses 2, de 13 a 15. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Veja bem, então, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, é a lei de Deus que ninguém pôde cumprir. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Era impossível o homem cumprir. E ele, com isso, nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E ele nos chamou para essa vida. Um morto não tem condições de responder. Mas através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e depois da sua coroação nos céus, onde ele é recebido por hostes e hostes celestiais, entes celestiais. A Bíblia diz no capítulo 5, milhares e milhões, todos se prostram diante do Cordeiro, os 24 anciãos, 12 representando as 12 tribos de Israel, e os outros 12 representando o apostolado, os apóstolos, a igreja do Novo Testamento. Então ali, e os 4 seres viventes, e todos os anjos se prostram diante do Cordeiro, dizendo: digno és de receber a glória, a honra, pelos séculos dos séculos, porque só tu foste morto, só tu conseguiste, tu estás conseguindo agora abrir para nós este livro. Então o Senhor Jesus esmagou na cruz do Calvário o nosso acusador. Ele perde o papel. Satanás aí, vocês lembram de Jó, quando ele esteve diante de Deus acusando Jó, né? Ele te serve porque ele tem tudo. Ele te serve porque, ora, tu cercas de bens, de saúde, da família. Tira uma coisa, tira essas coisas dele, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Então ele nos acusava de dia e de noite. Ele tinha legitimidade. Porque, afinal de contas, vamos lembrar lá do Éden, no capítulo 3, essa grande tragédia, que foi a queda do homem, quando a mulher, o homem, eles dão ouvidos às enganações, ele sempre foi um enganador, as mentiras do diabo, e ali o homem cai drasticamente. Então ali ele triunfou sobre a raça humana. Então era necessário vir um segundo Adão perfeito para restaurar o homem de novo ao Éden, de novo à presença de Deus, para nos reconciliar com Deus. Na verdade, quem nos reconcilia com Deus é Jesus pela sua cruz. Então esse é um momento de grande importância, queridos, ali na cruz do Calvário. Aonde nós estamos na linha do tempo, segundo a visão amilenista, mais tarde a gente vai ver a visão milenista, pré-milenista, nós estamos exatamente aqui, no princípio das dores. O princípio das dores começou quando Jesus, vocês lembram no capítulo 13 de Marcos, quando os apóstolos, impressionados, os discípulos ali com as construções do templo, o magnífico templo de Herodes, né, foi embelezado por Herodes, e era magnífico de fato o templo. E os discípulos perguntaram: Senhor, que pedras, que construções? O Senhor fala para eles: olha, não se impressionem muito não com isso, porque aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então essa profecia aconteceu no ano 70 da era cristã. O imperador, o general Tito, né, do Império Romano, cerca Jerusalém, e ali por 3, 4 anos faz o cerco, e acontece ali, os judeus não se renderam. Acontece o quê?
Jerusalém é queimada, muitos, milhares e milhares de judeus são mortos, o templo é devastado, é destruído, é queimado. Então ali, muitos comentaristas, teólogos dizem que ali começou, no ano 70, a profecia cumprida do Senhor Jesus, o princípio das dores. Nós temos então, querida, aqui a coroação que nós estamos vendo, né, que foi depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele foi coroado na glória. Depois da grande coroação, depois da abertura dos 7 selos, aí nós vamos ver mais tarde a grande tribulação, a sua segunda vinda, o juízo final e o estado eterno. Eu trouxe mais esse mapa aqui, daqui a pouco a gente vai poder, em aulas posteriores, nós vamos poder detalhar mais um pouco, mas por causa da questão de nos situar realmente onde nós estamos no século 21, no ano 2020. Então nós estamos exatamente aqui no princípio das dores, né? Caminhando, queridos, caminhando para a grande tribulação, né? As coisas vão, eu não sou pessimista, como eu já falei, nem alarmista, eu sou bíblica, pela graça de Deus, e nós estamos vendo que por essa pandemia, os dias estão bem complicados, maus realmente, e a gente pode ter certeza absoluta que nós estamos em pleno princípio das dores, mas muito mais do que isso, caminhando já para o que se chama de grande tribulação. Nós veremos mais detalhadamente esse mapa nas aulas posteriores. Então aqui, quando Jesus chega na glória, nós vemos aqui ele abrindo os selos, acontece a abertura dos selos. Já vimos que os selos são os decretos de Deus, né? Os decretos de Deus que deveriam acontecer desde a primeira vinda até a segunda e a consumação dos séculos. Então o Antigo Testamento revela que esses símbolos, né, dos cavalos, cavalo branco, vermelho, preto, baio ou amarelo, esses cavalos, eles representam força, guerra, o governo de Deus, o governo de Cristo sobre toda a terra. Por isso eles são enviados, como diz Zacarias, na profecia de Zacarias, capítulo 1, versículo 10. Os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Nós vamos ver todos os selos de forma bem breve hoje. O Senhor Jesus recebendo aí das mãos de Deus Pai o livro, né? Os selos. O que representam os selos para nós cristãos? Provação, queridos. Lembra que o juízo começa pela casa de Deus? Então esse período de pandemia é um período de prova para a igreja, de correção de rumos, de que a igreja possa parar e pensar e fazer uma leitura, uma releitura da sua própria vida, e eu falo isso individualmente a mim e a você, fazer uma leitura do que está acontecendo com a gente, com a igreja de Cristo. É uma provação para todos nós, queridos, no sentido de que para purificar, toda aprovação purifica. O objetivo maior da aprovação é nos purificar, e que nós possamos acordar, né? Nós que muitas vezes estamos muito encantados com as coisas desta vida, possamos acordar realmente para esse momento da história que estamos vivendo e para os avisos de Deus através, principalmente desse momento agora tão nefasto que estamos vivendo, que é essa pandemia. E também os selos já vai representar o início do juízo de Deus para os ímpios, na visão de Zacarias. É o que acontece, é o que Zacarias preveu lá no capítulo 1, versículo 10, os que o Senhor, esses cavaleiros, né, a abertura dos selos e a saída dos cavaleiros, os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Vamos ver o primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto, o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Vejam bem, um arco, não era uma espada, como a gente vai ver
No versículo 19 do Apocalipse, se referindo a Jesus Cristo, ele aparece ali num cavalo branco também, mas com uma espada. Este aqui, esse cavaleiro, ele estava num cavalo branco e ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O que significa isso? Há muitas interpretações de que este cavaleiro aqui, né, do cavalo branco que recebeu essa coroa, saiu vitorioso, vencedor e para vencer, seria o anticristo na visão dispensacionalista dos nossos queridos irmãos dispensacionalistas. Já nessa visão a milenista, né, na verdade, esse cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo branco, seria uma representação, seria assim, o Senhor foi coroado. Então agora, esse cavaleiro branco representa a proclamação do Evangelho em toda a terra. Porque no passado, até então, queridos, o diabo, ele cegava, lembram que ele cegava as nações? Israel era o povo escolhido de Deus, foi chamado para quê? O objetivo, né, primário assim, do povo de Israel era que através do povo de Israel, dos judeus, nascesse o Messias, o Salvador do mundo. E que também eles fossem testemunha para os demais povos. Os judeus eram o único povo monoteísta, adoravam Deus dos céus. E, infelizmente, os judeus fracassaram muito, extremamente nessa missão. Nós, como sempre, não podemos jogar pedras, porque a igreja hoje, ela é responsável pela proclamação do Evangelho nesta terra também. E como nós estamos como Igreja de Cristo, como proclamadores, embaixadores desse reino aqui na terra, tá? Então esse cavalo branco, ele representa o que? A proclamação do Evangelho. Agora o Evangelho, o diabo, ele não pode mais, e claro que ele engana e seduz, mas não daquela forma, porque ele perdeu. Ali na cruz do Calvário, quando ele pensava que estava acabando com Deus, né, acabando com o cristianismo, matando o Filho de Deus, ele não é onisciente, graças a Deus por isso, então ele não sabia dos planos eternos, dos decretos eternos de Deus. Ali, na verdade, foi a pior vitória, foi a vitória crucial de Satanás. Ali ele perde tanto que ele é obrigado, ele é expulso do céu por Miguel. Então veja bem, aqui o que acontece? Nós somos então, a igreja né, esse cavalo branco que sai para proclamar. Lembram quando Jesus falou toda a autoridade, isso antes da ascensão? Ele estava ainda nos momentos finais aqui na terra com os discípulos. E ele falou assim: toda a autoridade me foi dada. Isso depois da sua ressurreição. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, veja bem, toda a autoridade, ele já não tinha autoridade, claro, mas é como nós explicamos ainda há pouco. Agora, Deus Pai entrega para ele o governo do mundo. E depois ele vai devolver, nós vamos ver quando ele vai devolver esse reino restaurado a Deus o Pai. Tá? Então o Evangelho, queridos, veja bem, portanto, ide, façam discípulos, vocês podem ir, eu garanto, né? O Evangelho ele só não terá êxito se ele não for proclamado, se nós fecharmos a boca, queridos. E se nós dermos um péssimo testemunho ao mundo. Então o Evangelho estava restrito apenas a Israel. Depois nós poderíamos conversar mais sobre isso, aquela mulher cananeia, enfim. Na verdade, se você for fazer um estudo dos 4 evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus, em um certo momento, ele disse: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele abriu, salvo engano, 2 exceções, né, para aquela mulher cananeia, e eu não estou lembrando se para o centurião romano, enfim. Mas, na verdade, ele veio pregar prioritariamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas Israel o rejeitou. Então, agora ele lança os discípulos dizendo: olha, agora podem ir.
podem ir pregar o Evangelho. Então veja bem aqui, né? Quem vai proclamar o Evangelho? A igreja. Enquanto a pregação não for cumprida, Jesus Cristo não retornará, queridos. É preciso a pregação. Você lembra que ele diz, né? E quando esse Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Em Apocalipse 19:11, como nós vimos ainda agora, sobre a questão dos cavaleiros, né? Jesus, ele vem num cavalo branco. Veja bem, viu o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Aqui, esse cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus, só para diluir essa dúvida que pode surgir. Então, veja bem, ele vai entregar o reino a Deus, o Pai. E então virá o fim quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos embaixo dos seus pés. E adivinhe quem é o último inimigo a ser destruído? É a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Nesse momento ele vai entregar o reino a Deus Pai. Queridos, o segundo selo nós veremos, se Deus permitir, o segundo até o sétimo selo, na próxima aula, se Deus assim permitir. Tenham todos um excelente domingo. Que o Senhor seja conosco, que nos ajude na compreensão da sua palavra. Amém. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.